Câmara de Osasco promove sessão solene para homenagear a escritora e funcionária da casa, senhora Laura Leal. Falece Achoute Sanazar, ex-vereador e também presidente da Câmara Municipal na 6ª Legislatura de Osasco. Vereadora Mazefa Varão propõe a criação da Escola Legislativa na Câmara Municipal. Vamos ver também quais são os mitos e verdades sobre dores na coluna, agora no Câmara Notícias. And you stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your face when you haven't any shoes on your feet and your clothes in the sweater and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love evermore. Put your hand against your back, rat-a-tat, at the window. At the window. See how love right out the door. For money makes the world, the world, the world. Clinking, clanking, down, down. Money, 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 money. Get a little, money, 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 money. Now you get a bugger about it, make the world go round. Na noite da última quinta-feira, a Câmara Municipal de Osasco promoveu sessão solene para entrega de medalha Antônio Raposo Tavares e também de diploma Cidade de Osasco à senhora Laura Conceição de Souza Leal. Sob a iniciativa do vereador Sebastião Bognar, o evento foi presidido pelo vereador Josias da Juco e também contou com a participação do senhor Vadir Morello, representante da Ordem dos Emancipadores de Osasco, do senhor Acácio Antunes de Souza, pai da homenageada, e também esteve presente o vereador Jair Assaf. A senhora Laura Leal nasceu no município de Cesário Lange, numa família de lavradores. E de origem simples, ela sempre teve o sonho de viver numa cidade grande, sonhava e lutava muito para realizar esse sonho, até que conseguiu. Ela é funcionária efetiva da Câmara de Osasco há mais de 15 anos e também escritora. Aos 63 anos, a senhora Laura já escreveu 2 livros, 100 anos sem Antônio Agu, lançado em 2010, e também a sua biografia Minhas Lutas e Vitórias, que foi lançada na mesma noite da sessão solene que a homenageou na última quinta-feira. E minutinhos antes de iniciar o evento, a senhora Laura deu uma entrevista exclusiva à TV Câmara Osasco e contou um pouco sobre as suas conquistas, trabalhos importantes que realizou na Câmara de Osasco e também sobre a sua trajetória de vida como escritora. A leitura, desde os meus tempos, né, de primário, porque eu fiquei durante bastante tempo só com o ensino primário. E na escola eu sempre era uma aluna aplicada. Ganhei alguns prêmios, então eu já venho de uma dedicação em escrever, em ler, conhecer. A ideia de escrever foi, lógico, sendo desenvolvida ao longo do tempo, né? E antes de entrar para o serviço público na Câmara, eu ainda não tinha despertado esse lado de escrever, escritora. A Câmara, então, proporcionou essa função de escrever, esse desejo de escrever também por eu também gostar de história. Então, observando algumas coisas, eu comecei a trabalhar com documentos e interessar por esse lado de escrever. Aqui na Câmara, eu observava muito as leis, decretos e as formalidades que eu, em outro serviço que não era o serviço público, eu não conhecia. Isso, para mim, sempre foi muito curioso, né? E sempre as ideias fluíam e eu, com as ideias, eu não conseguia me calar. Eu passava, eu repassava, né? E foi ao ponto que, em 2008, eu passei a selecionar documentos, né, que eu
entendi que a Câmara não tinha algo para mostrar dela, do início da Câmara, então eu entendi que ali seria um bom começo. E eu, então, solicitei através de um documento, né? Era a época o presidente era Oswaldo Virgínio, e através de um documento eu solicitei, né, a liberação para eu trabalhar, então, com uma galeria que eu intencionava fazer. E ele entendeu como certo, correto, e autorizou esse trabalho. Depois da instalação da galeria, eu comecei a me interessar e já me dedicar ao mesmo tempo, pensando, eu posso fazer um trabalho maior que esse, possível, um livro, né? Falando, então, da história, coisas daqui de Osasco. E passei, então, a juntar cada vez mais documentos, fotos, textos que eu achava interessante, e assim fui formando. E cheguei a publicar o livro, né? 100 anos sem Antônio Agu, que é um tributo que o fundador fez por Osasco e que os emancipadores fizeram por Osasco e muitas outras pessoas também, que pode ser que não apareceram, mas com certeza elas foram, né, importantes para Osasco ser a cidade que é hoje. E, então, esse é o meu primeiro trabalho, né? Foi lançado em 2010. Recentemente, resolvi, então, já que eu havia já tido a experiência de um livro, eu resolvi escrever a minha vida, a minha autobiografia. E ela está aqui registrada, com muito carinho, muitos amigos, colegas aqui da Câmara estão aqui, de certa forma, eternizados. É realmente uma vida de vitórias. A senhora Laura é um verdadeiro exemplo de superação profissional, pessoal, uma pessoa muito determinada e que tem a iniciativa de contribuir cada vez mais com a história de Osasco. E justamente por isso foi homenageada pela Câmara Municipal. Durante a sessão solene, o vereador Sebastião Bognar, autor proponente, foi à tribuna e justificou a sua homenagem. Aqueles que já conhecem, aqueles que já tiveram a oportunidade de conhecer a Laura, sabem bem da sua simplicidade, da sua humildade e sabem bem da sua capacidade e determinação. O vereador também destacou os trabalhos importantes que a senhora Laura realizou para a cidade de Osasco. Quem entra aqui na Câmara Municipal tem aqui do lado uma galeria que fala do ano de 1962, portanto, 52 anos atrás. E essa galeria foi por iniciativa da Laura. Ninguém falou para ela fazer. Ninguém disse para ela o que ela precisava fazer. Ela tomou a iniciativa, ela foi, ela pesquisou, levantou os documentos e a galeria está aqui. Exatamente no dia 25 de janeiro de 2009, era celebrado 100 anos que o Antônio Agu, fundador da nossa cidade, tinha partido. E, naquele momento, a Laura veio e apresentou o seu livro, 100 anos sem Antônio Agu. Um livro lindíssimo, que é um resumo histórico da nossa cidade. Em seguida, fez uso da palavra o senhor Vadir Morello, representante da Ordem dos Emancipadores de Osasco, que também parabenizou a homenageada. Pessoas que não nasceram em Osasco e conseguiram ter esse amor por a cidade, merece todas as homenagens. O que estão fazendo essa homenagem é muito pouco para você, tá? Parabéns, parabéns a quem fez a proposição e parabéns a todos da Câmara. É isso aí. E, em nome do marido e dos 3 filhos da senhora Laura, o filho Daniel de Souza Leal, muito emocionado, foi à tribuna e falou sobre a admiração de todos pela homenageada. Como eu a admiro e como eu tenho ela como um espelho realmente, nessas posturas, em palavras, em todos os momentos, como ela é um pilar, realmente, como pessoa.
não só para mim, na nossa família, dentro da nossa casa, realmente, mas para todos os nossos familiares que não moram com a gente, em todas as pessoas que chegam a ela e precisam de algum tipo de ajuda. E, na verdade, esse tipo de ajuda, às vezes, não precisa nem ser pedida. Ela mesmo, com muita sensibilidade, ela acaba detectando isso e realmente ela faz parte da vida de muita gente. E todo orgulhoso, o senhor Acácio Antunes, pai da senhora Laura, também foi à tribuna. Ela veio aqui, veio de uma terrinha meio longa, mas ela veio aqui com o intuito de vencer. E graças a Deus eu creio que ela está vencendo e ela vai vencer. Se tiver alguma coisa pela frente, ainda ela está capaz de caminhar. E o vereador Josias da Juco, que presidiu o evento, relembrou com carinho as palavras de conforto que recebeu da senhora Laura quando entrou na Câmara. Eu confesso que quando cheguei na Câmara para assumir como vereador, eu só fiquei menos nervoso quando eu encontrei a dona Laura na recepção, que ela me abraçou e falou: olha, filho, fica tranquilo, aqui nós vamos cuidar de vocês. E é assim que eles fazem com todos os vereadores. E, ao final da sessão, na presença de amigos e familiares, a homenageada recebe a medalha Antônio Raposo Tavares. E também o diploma Cidade de Osasco. E muito emocionada, a senhora Laura foi à tribuna e agradeceu a todos a homenagem realizada. Estou procurando me conter da enorme emoção, da alegria de estar aqui com vocês, de ser reconhecida pelo trabalho, pela amizade, pela dedicação. E lembrando que todas as terças e quintas, às 15h, acontece sessão ordinária na Câmara Municipal de Osasco. A Câmara fica na Avenida dos Autonomistas, 2607, no centro. Quem preferir pode acompanhar de casa. As sessões são transmitidas ao vivo pela TV Câmara Osasco e também pela internet. Quem perder, no dia seguinte pode conferir a sessão na íntegra no site tvcamarosasco.com.br. E veja a seguir, falece Achoute Sanazar, ex-vereador e também presidente da Câmara Municipal na 6ª Legislatura de Osasco. Vereadora Mazefa Varão propõe a criação da Escola Legislativa na Câmara Municipal. E vamos ver também os mitos e verdades sobre dores na coluna. E faleceu na tarde da última sexta-feira Achoute Sanazar. Ele foi vereador da 2ª e 3ª Legislatura de 1967 a 1973 e da 6ª Legislatura de Osasco, de 1983 a 1988. E também presidente da Câmara Municipal neste último período. O corpo foi velado na Igreja Armênia de Osasco, em Presidente Altino, e o sepultamento aconteceu no sábado, no cemitério Bela Vista de Osasco. E a vereadora Mazefa Varão apresentou recentemente na Câmara de Osasco o seu projeto de resolução número 6 de 2014, que dispõe sobre a criação da Escola Legislativa da Câmara Municipal de Osasco.
Em entrevista exclusiva à TV Câmara Osasco, a vereadora falou sobre a sua proposta. É um decreto, né? É do Legislativo, ele propõe a criação da Escola do Legislativo, que teria como tarefa melhorar os nossos conhecimentos, ou oferecer para quem ainda não tem, os conhecimentos sobre as atividades legislativas, a função do legislativo, do vereador, para os funcionários da casa, para o público em geral, para os alunos das escolas. E o objetivo é que possa auxiliar também na produção de projetos de lei, porque às vezes a gente faz uma confusão, a comunidade faz uma confusão, o que cabe ao legislativo, o que não cabe ao legislativo. Então a escola do legislativo, a escola legislativa, que já existe em outras cidades, tem essa pretensão, refletir, coletar dados, fazer pesquisas, produzir conhecimento sobre as atividades do Poder Legislativo. Nós também temos na Constituição do Conselho Escolar da Escola do Legislativo o convite a 10% do número de conselheiros dos conselhos de gestão compartilhada das nossas escolas municipais. Nós sabemos que esse instrumento de participação coletiva, de gestão democrática, em Osasco tem sido muito importante, foi muito importante e certamente continua sendo. Então, nós vamos convidar 10% desses conselheiros para estarem na escola do Legislativo, pensando conosco, elaborando conosco, aprendendo conosco, para poder devolver depois para a escola. Então, vocês imaginem, né? 10%. A última eleição de que eu me lembro, quando eu estava na secretaria, foram mais de 3 mil conselheiros. Então, 30 pais, mães responsáveis de alunos pensando junto e devolvendo isso para as escolas, porque há também atividades. Então, é uma forma de devolver isso para a comunidade. Mas, principalmente, abrir as portas do famoso jogo parlamentar de que todos falam, né? Abrir as portas para compreender esse jogo. É nossa pretensão produzir textos informativos. Então, isso chegando aos osasquenses, aos moradores de Osasco, vai influenciar na posição, na participação que ele tem na vida política da cidade. E todos temos que participar da vida política. O projeto de resolução foi protocolado no último dia 18 de setembro e agora está sob apreciação das comissões técnicas da Casa, para depois ser votado em plenário. E será que dormir de barriga para cima causa dores nas costas? E exercícios físicos podem prejudicar a coluna? Muitas são as dúvidas sobre os problemas na coluna e é o que vamos esclarecer agora, alguns mitos e verdades sobre problemas ocasionados na coluna vertebral. Sentir dor não é normal, principalmente quando essa dor vem da coluna. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a dor nas costas é uma das doenças mais frequentes na população mundial. E a estimativa é que cerca de 80% da população mundial terá ao menos uma vez na vida um episódio de dor nas costas. No Brasil, um estudo feito pela Universidade Federal de São Paulo apontou que 70% dos adultos entre 30 e 39 anos sofrem com algum tipo de doença na coluna vertebral. Por se tratar de uma dor na coluna, muitas pessoas acabam recorrendo à automedicação para aliviar a dor, o que é um erro. De acordo com a fisioterapeuta Sheila Carla, diversos são os fatores que podem influenciar na dor na coluna. Entre elas, sedentarismo, obesidade, má postura e as alterações das curvaturas da coluna. São uma das principais causas de dor. Além disso, algumas posturas ou movimentos como agachar ou levantar pesos excessivos também podem comprometer a região lombar. Para desvendar os mitos e verdades sobre a coluna, a fisioterapeuta Sheila Carla respondeu às principais dúvidas de muitos brasileiros e revela o que é mito. O sobrepeso pode causar dor nas costas? É uma verdade. Por quê? Porque o abdômen globoso, ele tira o centro de gravidade da sua coluna. Então, isso pode geralmente causar dores nas costas, principalmente na região lombar. O colchão duro é o mais indicado para quem tem dor nas costas?
Não, isso é um mito. Por quê? Porque o colchão depende muito da necessidade da pessoa. O colchão ideal é aquele que não é tão duro nem tão mole, entendeu? Que ele possa se adaptar. A pessoa deita e ela fica com a coluna reta, que ela tem uma adaptação boa. Exceto nos casos de quem tem problema de hérnia de disco, essas coisas, que é indicado colchão ortopédico. E quem tem fibromialgia é indicado colchão semi-ortopédico, porque não é tão duro, a pessoa relaxa um pouco mais. É importante sentar somente com a coluna reta? Então, até um tempo atrás, preconizava-se isso, mas foi feito um estudo na Escócia, em um hospital, onde, com um aparelho avançado de ressonância magnética, foi diagnosticado que a coluna a 135 graus, ela fica uma adaptação melhor. Não força tanto as vértebras, assim, poupando o núcleo pulposo. É um segmento que a gente tem na vértebra, entendeu? Apoiar o celular no ombro pode desencadear o torcicolo? Verdade. Por quê? Porque a pessoa tem o costume de apoiar e ficar falando e passa um tempo muito além do que o necessário de quando você está nessa posição. Então, isso pode causar um estresse na musculatura do pescoço e aí gera um torcicolo, sim. A dor na coluna só pode ser tratada com cirurgia? Não, isso é um mito. Exceto nos casos de uma fratura de vértebra, que aí o paciente vai realmente, dependendo da fratura, ser indicado para uma cirurgia direto, os outros casos são primeiro tratados com tratamento conservatório, que seria medicamentoso, fisioterapia, essas coisas, porque o quanto você puder evitar uma cirurgia no paciente é a melhor coisa, entendeu? Permanecer muito tempo em pé dá dores nas costas? Sim, por quê? Porque você também causa um estresse na musculatura, você enrijece toda a musculatura da coluna vertebral e isso causa dores também. Dormir de barriga para cima pode dar dores nas costas? Então, isso depende. Na realidade, não dá para se dizer que é mito nem verdade. É verdade se a pessoa já tiver um problema de coluna, enfim, entendeu? Que aí você realmente vai sentir dores. A posição mais indicada é a de lado. Você deita de lado com o travesseiro entre o ombro e a cabeça, apoiado com outro travesseirinho entre o joelho para poder posicionar bem o quadril. Essa é a melhor posição, mas tem gente que não consegue, que só consegue dormir de barriga para cima. Exercício físico em excesso prejudica a coluna? Excesso prejudica, o excesso prejudica. Agora, o exercício físico ajuda. Tudo que é em excesso é prejudicial, não só para a coluna, como para qualquer outra coisa no nosso corpo. Mas o exercício físico ajuda muito. E no próximo bloco, vamos conferir como é que fica a previsão do tempo para a Grande São Paulo. Assassinato, trabalho escravo, racismo, homofobia, prostituição infantil, pedofilia, tráfico de crianças, estupro, genocídio. E agora, com informações direto da Clima Tempo, vamos saber como é que fica a previsão do tempo para a Grande São Paulo. Uma frente fria vai chegar ao largo de São Paulo nesta segunda-feira. Na faixa leste do estado, incluindo a região metropolitana, faz sol na maior parte do dia, mas entre a tarde e a noite podem ocorrer pancadas de chuva isoladas. A mínima prevista para a capital é de 20 graus e máxima de 34. Em Guarulhos, a mínima prevista é de 19 graus e máxima de 35. Eu sou Tainá Damasceno e o Câmara Notícias fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!